Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Uma pessoa me propôs que eu fizesse uma exposição do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 14, que fala a respeito dos dons de profecia sendo superior ao dom de língua. Nos vídeos anteriores, eu falei alguma coisa a respeito dos oficiais extraordinários e os oficiais ordinários. Quem são os oficiais extraordinários? Os oficiais extraordinários, de acordo com as escrituras, é o oficial profeta e o oficial apóstolo. Também nós temos o sacerdócio levítico. A princípio, o sacerdócio levítico, um oficial extraordinário que ouve a reclamação do povo e as comunica a Deus. Essa é a função do ofício extraordinário de sacerdote, né? Do sacerdócio levítico. E qual a diferença do oficial extraordinário levítico para o oficial extraordinário profeta? O oficial extraordinário levítico, né, o sacerdote, ouve a reclamação do povo e comunica a Deus diante da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. Agora, o oficial extraordinário profeta, o profeta, ele ouve Deus e comunica ao povo. Então, a distinção entre o ofício extraordinário de profeta para o sacerdote é que o sacerdote ouve o povo e fala com Deus. O profeta ouve Deus e fala com o povo. Então, tem esses dois oficiais extraordinários, sacerdote e profeta. Além do profeta, temos também o apóstolo. Qual a função do apóstolo? Já que a função do profeta é trazer à tona mistérios que estavam ocultos no passado, cortinados com Deus, mistérios que estavam ocultos em tipologias, símbolos, metáforas, parábolas, provérbios, leis e daí por diante. Eu falei a respeito das pessoas que viam, aliás, eu falei a respeito dos fariseus que via Moisés como um legislador e a lei de Deus como uma legislação para a nação de Israel. E existia também o fariseu, né, da casa de Hilel, que via Moisés mais como um filósofo e a lei mais como uma filosofia do que propriamente uma legislação para uma nação. E essa filosofia, ela é universal, porque ela trata de aspectos mais interno, intrínseco no homem. Então, com base numa interpretação literária do Antigo Testamento, nós não vamos encontrar evidências explícitas a respeito da chegada de um Machia, até porque, de acordo com as Escrituras, Machia é ungido. E conforme nós temos em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 30 ao 30, do versículo 30 em diante, o sacerdote, né, deveria ser ungido, e isso que quer dizer Machia, Messias, ungido, né? E Jesus, ele não foi ungido segundo a ordem de Melquisedeque. Não, porque Melquisedeque é um sacerdote de Salém, né, de Canaã, no tempo de Abraão. Quando Abraão saiu do meio da idolatria com sua parentela e foi para Canaã, encontrou um sacerdote pagão que adorava a divindade pagã, que no caso... Fala aí, Ian, tudo bem? Eu fico aqui disperso com vocês chegando. Então, geralmente, o povo pega aqueles versículos que falam segundo a ordem de Melquisedeque, conforme nós vemos lá em Salmos, se não me falha a memória, 122, me corrija se eu estiver errado, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu não me lembro muito bem desse salmo, se é Salmo 133, mas enfim, Davi fez menção a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Só que nos livros divinamente inspirados do tempo de Jesus, na lei
nós não vamos ter sacerdotes na ordem de Melquisedeque. Nós vamos ter o sacerdócio segundo a ordem de Levi. Então, o que acontece? Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é rei pagão. É sacerdote devoto a El Touro, ou El Elyon, como ele chamava, o possuidor dos céus e da terra. Quando Abraão venceu a batalha contra os cananeus, o próprio Melquisedeque admitiu: olha, o meu El Elyon não é o El Elyon de verdade. Bendito seja o Deus de Abraão, o verdadeiro possuidor dos céus e da terra. O Deus de Abraão é El Elyon. E quem pagou o dízimo foi Melquisedeque, ele que trouxe vinho e pão e pagou o dízimo de tudo a Abraão. Não foi Abraão quem pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, basicamente é isso. Nós temos aí Jesus dizendo que foi ungido pelo Senhor. Então, o Espírito do Senhor me ungiu. Isso está em Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu. Então ele não é Machia segundo a ordem de Arão, nem segundo a ordem de Melquisedeque. E na lei nós vamos ter, literalmente, nada sobre a pessoa do Messias vindo de Judá. Nós temos Machia segundo a ordem de Arão. O óleo da unção deveria ser derramado sobre a cabeça do sacerdócio levítico, né? Conforme diz em Êxodo 30, versículo 30 ao 31. Eu citei anteriormente Deuteronômio, mas em Êxodo. Levítico, capítulo 8, verso 10, diz que não deveria derramar o óleo sobre carne de homem algum, senão dos filhos de Arão. Agora, tratando-se de posteriores livros, que no caso seria a lei, nós vamos ter os profetas, e é justamente dentro desse aspecto profético que nós vamos tratar, né, nesse vídeo agora. Como eu disse anteriormente, geralmente a profecia ela está atrelada a mistérios ocultos no passado e é trazido à tona, e esses mistérios estão ocultos em leis, tipos, símbolos, e todos esses símbolos, tipos, aponta para a pessoa de Jesus, né? Nós vamos ter o culto litúrgico sacerdotal a princípio, depois nós vamos ter o culto cerimonial e posteriormente a congregação e a institucionalização, né? Nesse aspecto de institucionalização, né, fazendo com que a litúrgica do culto seja uma instituição, né? Nós vamos ver Deus andando longe, afastado do sacerdócio levítico, porque quando eles oficializam o culto, a litúrgica, Deus agora começa a andar longe deles. Porque a prática, ela ensoberbece a maioria deles, né? É o perigo dos dons espirituais, né? Enquanto os dons do Espírito, né, forem dados com o objetivo de ser uma bênção para eles, né, poderão ser abusados desses dons extraordinários. Contrário aos frutos do Espírito, que eles podem produzir orgulho, né? Os dons extraordinários podem produzir orgulho. E às vezes, aonde há uma multidão de dons espiritual, pouco existe da graça. Pouco existe da graça. Você compara 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7 com o capítulo 3 e versículo 1 ao 3. E considere os seguintes pontos. Os dons espirituais são dados a alguém para benefício do outro ou dos outros. Portanto, é notório que a aquisição de um dom espiritual não assegura uma bênção pessoal, ok? Os dons espirituais eles não são nenhuma marca segura de alguém que é filho de Deus. Você pode perceber isso em Judas, né? Balaão, entre outros, né, que receberam dons espirituais. Pessoas com dons espirituais, ao contrário da possessão do fruto do Espírito, de maneira nenhuma prova que a sua vida está em Cristo, que leva uma vida cristã.
Você pode observar isso em 1 Coríntios capítulo 13, né? Aí, versículo 1 ao 3. E aquele que manifesta o fruto do Espírito estão a caminho, né? Caminhando com Deus, ou caminhando perto de Deus. O mesmo nem sempre pode ser dito daquelas pessoas que possuem, né, manifestações de histerias e etc. Basicamente é isso. Agora, com relação a 1 Coríntios, capítulo de número 14, né, e versículo de número 1, deixa eu ver aqui, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que seria o dom de profetizar? O dom de profetizar, ele está mais atrelado ao que hoje nós entendemos como pregação, ministração, palestra, exposição bíblica, né? Como eu disse anteriormente, os dons extraordinários de profecia, o principal fundamento da profecia, ou principal, né, ofício do profeta não era trazer premonições, era trazer à tona mistérios que estavam ocultos no passado, cortinados com Deus, e nós vamos ter inclusive profetas, né, estudando aquilo que eles proferiram, aquilo que eles profetizaram. Você encontra isso em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10 ao 12, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito Santo de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo que havia de vir e a glória que se havia de seguir. Então, os próprios profetas que profetizaram, eles mesmos estudavam o que haviam profetizado, e toda a profecia era com base em uma doutrina. Não existe profecia que não tenha 3 pontos principais e básicos, que são edificação, exortação e consolo. Se não tiver esses 3 aspectos básicos numa profecia, então não vem de Deus, né? Exortação, edificação e consolo. Esses 3 aspectos devem estar atrelados numa única profecia. Agora, o que falar sobre essas profecias, né? Essas manifestações estáticas, esses cultos circenses, essas manifestações de contatos, né? Com contatos imediatos de terceiro grau, sonhos e visões. A palavra de Deus diz, né, em Jeremias, capítulo de número 23 e verso 28, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras do seu coração em meu nome, contando sonhos, cada um ao seu companheiro, fazendo que o meu povo se esqueça do meu nome por conta dos sonhos que cada um conta ao seu próximo, ao seu companheiro, e fazem com que eles tropecem e caiam e se esqueçam do meu nome, assim como se esqueceram anteriormente por conta de Baal. Ezequiel, capítulo de número 13, verso 6. Viram visão de vaidade e adivinhação mentirosos que provê o que eu não falei, os que pregam, profetizam o que eu não falei. Deus não falou e eles estão lá falando. Os dons extraordinários, né? As manifestações benihínicas, Kenneth Hagin, né? Que são os maiores precursores desses movimentos pentecostal. Inclusive, vale ressaltar que o pentecostalismo é desconhecido às escrituras. O movimento pentecostal é desconhecido às escrituras. Falei anteriormente, com base bíblica, que o termo Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, ficou
no seio da terra durante 3 dias, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos, Atos 1, e ascendeu ao céu, e uma semana depois, 7 dias depois, 43, a morte de Jesus na Páscoa, 3 dias, 40 dias com o discípulo, 43, ascendeu ao céu, uma semana depois, o Espírito Santo é enviado ou derramado, o Espírito Santo não é buscado, busca pelo batismo com o Espírito Santo, busca pelos dons extraordinários. Quer dizer, os dons é uma operação do Espírito Santo, mas o homem com a fé consegue operar os dons do Espírito Santo, marcar data, hora e local onde o Espírito Santo vai agir. Então o Espírito Santo é funcionário do homem. O homem, atualmente nós temos visto aí pessoas que são dispenseiros da salvação, dispenseiros da salvação, da graça, né? Vamos dizer assim, eles são embaixadores do reino do céu na terra. E o mais interessante é que eles têm o poder de despachar a salvação. Eles têm o poder de dar salvação para todos, né? Cristo morreu por alguns? Não, Cristo não morreu por alguns, morreu por todos. Então a salvação é para todos, é para quem quiser. Então, eles são o dispenseiro. Quem quiser beber dessa água, vem e beba. Jesus morreu para todos. Então, quem quiser beber, beba. É o mesmo que dizer que Jesus jogou uma boia, né, e acorda para um morto, e o morto deve agora pegar a boia e colocar em si para se salvar, né? Jesus joga, né, uma oportunidade de salvação. Ele despacha uma oportunidade de salvação, e o morto tem que sair da tumba para poder pegar a boia. Ao contrário do que a Bíblia fala a respeito dos mortos, ele resgata o homem do meio, né, de dentro da cova. Ele tira o homem de dentro da cova morto e o ressuscita para a fé, né? Mas os embaixadores do reino do céu na terra, eles estão aí distribuindo bolsa salvação e kit galardão para todos, né? Bom, isso é um aspecto soteriológico, vamos deixar isso para depois. Mas a questão é, existe o oficial apostólico para os dias de hoje? Existe os dons extraordinários dos apóstolos? Certa feita uma pessoa disse, olha, os dons extraordinários é por conta da fé. E se não tiver manifestações extraordinárias, então a Bíblia ela perde o seu caráter, a Bíblia perde a sua veracidade. É preciso ter experiências, é preciso ter experiências com Deus, é preciso ter espiritualidade, é preciso... a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então como é que vai vivificar se não tiver experiências? Então coloca as experiências pessoais acima da palavra, né? Quando, na verdade, o que pede sinal, prodígio e maravilha não é a fé. A Bíblia nos chama a nos aventurar na fé, mas colocam as experiências acima, né, da própria fé. De acordo com o que nós temos em Mateus, capítulo de número 19, verso 28, diz que 12 apóstolos iriam julgar Israel. 12 apóstolos. O próprio Jesus dizendo, olha, vocês, os 12, vão julgar, né, os 12, né, da lei. Mas interessante é que diante do trono da majestade está apenas 12 mais 12 tronos, ok? São 24 tronos, 24 tronos. São 12 tronos para os príncipes de Israel, os príncipes tribais, Levi, Zebulon, Gad, Manassé, Ruben, Simeão, né, Naftali, Zebulon e daí por diante. Dan, são 12 príncipes, né, das 12 tribos de Israel. E 12 apóstolos, ok? São os 24 anciãos diante do trono em Apocalipse, capítulo 4, verso 4. Também o capítulo 11 e verso 16 de Apocalipse tem 24 tronos e 24 anciões. Agora eu pergunto, apóstolo dos dias de hoje, cadê o seu trono? Porque os apóstolos, segundo a Bíblia, os apóstolos do passado continuam sendo os apóstolos da igreja hoje.
Os apóstolos da igreja no passado continuam sendo os apóstolos da igreja de hoje. Então, aqui nessa passagem de dons de línguas, né? Dons espirituais de língua, profecia seria trazer à tona, né, a presença de todos, mistérios que estavam ocultos no passado, e esses mistérios têm base na lei, têm base em uma doutrina, ok? Então é necessário que haja base doutrinária. E em Hebreus, capítulo de número 1 e versículo 1, diz que anteriormente, por meio dos profetas, Deus falou de várias formas a respeito de Cristo, a respeito do que havia de suceder, né? Em conexão com 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. Em Hebreus diz, capítulo 1, verso 1, que Deus falou por meio dos profetas de várias maneiras, multiforme. Mas, por último, falou por meio do próprio Filho. Então, cadê a base bíblica para profecias imediatas, contatos imediatos com Deus simultâneo, né? Deus falava anteriormente, né, de comunicação por meio de revelações, por meio de sonhos, né, por meio de profetas, por meio de Urim e Tumim, né, e sonhos. 1 Coríntios 14, verso 6, diz que, Paulo falando, o que me vale falar com vocês, se não por meio de revelação, ciência, profecia e doutrina. Então você vê que existe uma base sólida, uma coisa racional, ligada à profecia, ligada à revelação. Não adianta falar com vocês por meio de línguas estáticas, que não podem produzir fruto algum na minha mente. Observa no capítulo de número 14, de 1 Coríntios 14. Diz assim, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo está usando uma figura de linguagem, ele está ironizando. Você pode perceber que no capítulo de número 14 e versículo de número 2, ele diz, porque o que fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, senão o próprio Deus. Em espírito fala mistérios. Ele está ironizando, porque no capítulo 14, ele vai diretamente, né, em cima da questão do falar mistérios com Deus, né, do versículo de número 2. No 14 ele diz que eu oro bem, ou seja, os dons podem soberbecer, os dons podem fazer a pessoa se autopromover, ok? Paulo, o mais interessante é que nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele recebeu um relatório do que estava ocorrendo na igreja. E esse relatório que ele recebeu do que estava ocorrendo na igreja, ele enviou uma carta. Paulo não está presente para ver que tipo de língua está sendo falado ali. Paulo só ficou sabendo que está vendo uma bagunça dentro da igreja de Corinto, e que lá eles falam em línguas que ninguém entende, não tem intérprete, ninguém compreende o que está falando. E Paulo está mandando uma carta imaginando, pressupondo, se eles copiaram a ceia do Senhor, que ocorre no capítulo 11, onde eu disse, eu não vos louvo, Paulo dizendo, eu não vos louvo, porque eu vejo que há facções no meio de vós. Uns bebem, se embriaga, outros ficam sem beber e sem comer. Está Cristo dividido? Então, ele já exorta eles por copiar um culto litúrgico que ocorre na igreja de Diana, na Grécia. Eles deixaram o culto, a litúrgica do memorial do sacrifício de Cristo por todos os cristãos, né, por toda a cristandade, e começou a fazer facções dentro da igreja. Então, uns se embriagam, outros ficavam sem comer. E Paulo corrigiu eles, dizendo, vocês estão copiando o culto que ocorre, a litúrgica que ocorre, né, do templo de Diana. Isso não é o memorial do sacrifício de Cristo. Cristo morreu por todos, não foi só pelos ricos e deixando os pobres de lado. Por que vocês não esperam uns pelos outros? Paulo agora também no capítulo 14 está pressupondo que naquele tempo existia os chamados espiritualistas no templo de Diana,
As seitas e as religiões de mistérios e ocultismo, eles também disputavam quem falava mais línguas estáticas, sem sentido algum, sem sons definidos. Os que falavam mais línguas se consideravam mais espirituais. E Paulo pressupôs que isso ocorre. E ele diz, olha, eu falo muito mais língua que vocês. Aí o pentecostal vai dizer, não, mas essas línguas místicas, estáticas, línguas estranhas, o que na Bíblia não fala sobre línguas estranhas, fala sobre língua desconhecida. Quando diz, né? Eles pressupondo, olha, Paulo, ele está dizendo para nós que ele fala mais língua que nós. Aí o pentecostal vai dizer, então, se Paulo está dizendo que fala mais língua que nós, ele também falava a língua, né, mística. Só que Paulo, no capítulo de número 13, diz o seguinte, ainda que eu falasse todas as línguas de todos os homens, capítulo 13, de todos os homens, e ainda que eu falasse a língua de anjos, ele não está dizendo que fala a língua de anjos, ele fala, ainda que eu falasse. Então, Paulo, no capítulo 14, diz, eu falo mais língua que vocês, só que eu não falo língua de anjo. Agora, nas escrituras, onde foi que um anjo chegou falando em língua de anjo? Quando ele veio comunicar o nascimento de Jesus, ele falou em que língua? Quando ele foi comunicar com Abraão sobre o nascimento de Isaac, ele falou em que língua? Quando o anjo foi comunicar, né, seja lá com quem for, quando foi que o anjo usou língua de anjo para falar com o homem? Então, não tem como o homem dizer, olha, língua de anjo, porque isso ocorria no templo de Diana, isso ocorre no centro de Umbanda, espírita, no kardecismo, né? Nas religiões afro-brasileira, africana e daí por diante. Então, Paulo diz, eu falo muito mais língua que vocês. No capítulo 13 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e de anjos. Paulo, no capítulo 3, compara coisas extremamente impossíveis, né? Ele pega coisas, ele levanta, né, pressupostos incrivelmente impossíveis, comparando uma coisa possível, mas que os homens preferem deixar de buscar aquilo que é possível, amar ao próximo, ser caridoso, né? Mas eles acham que é extraordinário buscar as coisas extremamente impossíveis, falar a língua de todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos para autopromoção. Que lindo! Cretelho, parabéns. Vocês é o cara. Crente que acha que é espiritual porque fala a língua labarachústica, porque entra em contato imediato com o terceiro grau, porque tem premonição e acha que é profeta. Profeta não é isso. Profeta, ele trazia à tona mistérios que estavam ocultos em Deus, e os apóstolos traziam luz e compreensão e entendimento aos mistérios que estavam ocultos no passado. Então, o capítulo 14, né, diz sobre o falar em língua, mas não fala aos homens, mas com Deus fala mistério. O mais interessante é que se é um diálogo entre Deus e o falante, no versículo de número 22 diz o seguinte, olha só, deixa eu ver aqui. Versículo de número 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Espera aí, é um diálogo entre o falante e Deus. Não diz aos homens, né? Versículo de número 2. Não diz aos homens, é o falante e Deus. Eu falando com Deus. O que lá palavra ele me deva ser me deva. Verso 14. Eu falei, orei bem, mas meu espírito ficou sem entendimento. Porém, verso 22. Constitui sinal não para crentes, mas para incrédulo. Peraí, mas é só eu e Deus. Então, quem é o incrédulo? Eu ou Deus? Eu ou Deus? Quem é o incrédulo? Porque eu não digo aos homens. Verso 2. Eu falo com Deus, só mistério. Mas, verso 22, é um sinal para incrédulo. Mas eu não digo aos homens. É para incrédulo, mas eu não digo aos homens, eu falo com Deus.
Quem é o incrédulo? Eu ou Deus? Entendeu? Depois eu dou uma continuada nesse vídeo, irmãos, amém? Para não ficar muito grande. Quem gostou, dá um like aí, compartilha se puder. Um abraço.